Mas e aí? Você não vai perguntar o que eu tô fazendo aqui? Muito bem. O que te traz aqui? Você sabia que Freud acreditava na cocaína como método para curar neuroses? Eu tô te pagando pra gente conversar, mas a real é que só tem silêncio. Não seria bem mais fácil eu ficar em frente do espelho falando com meus próprios pensamentos? Olha, aqui é um ambiente seguro. Você pode trazer o que você quiser e a gente constrói alguma coisa juntos. Hoje eu saí da escola e fui pro MASP. Tinha uma exposição bem legal lá da Anita Malfatti. Você gosta dela? Gosto. E os meus pais procuram muita inspiração no modernismo para fazer as obras deles. Eles são pintores e eles esperam que eu seja o mesmo, mas eu detesto desenhar e pintar. Vamos observar, mas desenhar não. Apesar disso, eu amo artes. A arte pra mim é que nem tomar uma cerveja. Vamos ser sinceros aqui, ninguém gosta de álcool no começo, mas a gente acaba se acostumando. Bom, pelo menos essa é a comparação que meu pai sempre fez. Ele sempre disse que álcool e arte são quintessencialmente muito parecidos. Ninguém consome álcool e arte pelo que é, mas sim pelo efeito que causa. Então, foi o seu pai que te ensinou a gostar de arte? Talvez ele tenha me incentivado a beber. Falando sério, meus pais são pintores. Os dois? Será que eu conheço eles por nome? Será? Ana Beatriz Camargo e Rafael Russo? Não, acho que eu não conheço. Eles devem ser conhecidos nas áreas deles. Você quer dizer assim, entre pintores e artistas? Entre pintores e artistas. Eu já saquei com a tua. Você quer falar dos meus pais, né? Você não precisa fingir que tá interessado no que eu gosto, no que eu fiz. Eu sei que você quer falar dos meus pais. Todo terapeuta quer falar dos pais. Por que você não faz terapia com eles, então? Quer saber? Eu vou facilitar o trabalho pra você. Eu odeio os meus pais. Mas quem não odeia, né? Eles se acham tão diferentes por serem artistas. Acham que tem algum tipo de conexão comigo. Se acham diferentes dos pais dos meus amigos quando muitas vezes eles são iguais ou até piores que eles. Eles me obrigam a ser alguém que eu não sou. Eles querem que eu seja pintor que nem eles porque o nosso nome tem que ser carregado pelas gerações a vir. Eu quero fazer economia, não a arte. Quer dizer, eu amo arte, mas eu não quero pra minha vida, eu não quero seguir os mesmos passos que eles. É por isso que eu fico a maior parte do meu tempo na varanda do meu quarto pensando. E uma coisa que eu notei é que na casa em frente à minha mora uma velha costureira. Os meus pais me obrigam a desenhar. Eles dizem que é um treino pro futuro e umas merdas assim. Então eu fiz um retrato dela. Essa é a tecelã que eu te falei. Dia difícil? Paciente novo. Ah, é? Foi a primeira sessão dele? Foi. Melhor que a de muitos adolescentes, eu diria. Meio tímido no começo. Mas todos não são? São, pois é, mas esse aí já começou a se abrir comigo, falar do ódio que ele sente pelos pais. Tem algo muito interessante a respeito disso que eu vou ter que ficar de olho. Ele foi
Agressivo ou não? Não, mas quando ele me falou do ódio dos pais, ele inverteu os papéis. Ele falou que os pais são artistas plásticos e que ele quer ser economista, que é uma carreira mais tradicional. Tá, e daí? Então, daí que quem entrou em contato comigo foi a mãe do menino, por orientação da escola. Parece que os pais é que são os economistas e que de uns tempos pra cá ele começou a ter um comportamento meio estranho, ele foi pego colando em prova, umas coisas assim. Quando eles questionavam ele a respeito, ele sempre falava aquelas histórias de que o cachorro morreu, o avô estava doente. Ele inventava umas histórias bem convincentes, assim. Peraí, como assim histórias bem convincentes? Umas histórias. A mãe desmentiu tudo. Ela estava com medo que ele estivesse usando droga, alguma coisa assim. Por isso a orientação da escola. Bom, mas eu acho essa história da droga muito pouco provável. De qualquer jeito, vou ter que ficar de olho. Que estranho, na placa tava falando que esse daqui é o melhor pão de queijo da cidade. Mas a minha avó faz um muito melhor. A minha avó faz um pão de queijo muito bom, que com certeza é muito melhor que esse daqui. Ela deve ter colocado aquela placa falando aquilo só pra mim, mas... Eles estão mentindo. A verdade é relativa, garoto. Provavelmente existem vovós por aí que fazem pães de queijo melhores ou piores que a sua. Vou te ensinar uma coisa. Não existe uma verdade universal. Existem verdades e verdades. Se você já está discutindo isso por pão de queijo, que é uma coisa estúpida, imagina para algo mais sério. O mundo é mais complexo que isso. Vou te dar um conselho. Pensa por um segundo que esse sim é o melhor pão de queijo da cidade. Você vai saborear ele bem mais. E aí, novidades da semana passada? Esse quadro aí atrás de você, Gostou? eu já vi ele antes. Já? Sim, é de Santana, Adriano Santana. Chileno, se eu não me engano, pintor famoso. Eu pesquisei muito sobre ele. Ele teve uma vida conturbada, vivia com depressão e uma misantropia bizarra. Suas obras refletiam seu estado de espírito, tipo uma cor local, sabe? Por isso chamavam ele de egocêntrico e individualista. Tanto é que rolaram uns boatos de que ele matou gente, embora nunca tenha sido confirmado. E as críticas feitas sobre as obras dele sempre eram muito dicotômicas, como diz meu pai. Ou você amava ele ou você odiava ele. Esse quadro foi o mais aceito por todos por ser o mais comum, embora tenha sido criticado por ser muito repetitivo. Engraçado, né? Quando você tenta criar algo novo, acham que é estranho, e quando você faz algo comum, chamam de repetitivo. Fica bem difícil criar alguma coisa nova com isso, né? Eu acho que existem muitas formas de ser original.
também existem muitas formas de não ser original. Veja Santana, por exemplo, deixou de lado a originalidade dele para produzir ironicamente a sua magnum opus. Mas a preço de quê? As pessoas deviam parar de tentar ser tão perfeitas. Todo mundo tem tiques, problemas, imperfeições. A gente devia passar mais tempo tentando aceitar quem nós somos, nossas imperfeições, nossos problemas, do que tentar ser perfeito, tirar proveito das nossas imperfeições. E você se aceita? Sim. Os outros nem tanto. Por isso que eu odeio a escola. Porque você passa a vida tentando virar um senhor perfeitinho que vai passar em medicina, engenharia ou direito. Perde toda a sua originalidade. Parece que a escola acha que ninguém nasceu com dificuldades. Eu gosto de pensar que tem gente com mais dificuldade, tem gente com menos dificuldade. A escola tá aí pra ajudar o pessoal que tem mais dificuldade. Mas e eu? Eu não entendo a porra das leis de Newton, eu não entendo física. Eu presto atenção no professor, eu vejo porra de videoaula, faço tudo. E o quê? Não? Nada, eu não entendo. Você tem uma visão muito amigável da escola. Caramba, eu pensei que essa sessão não fosse acabar nunca. Quem foi dessa vez? Foi a Rafaela? Não, foi Gabriel. O Gabriel, o lento. Como é que estão indo as sessões com ele? Ou melhor, como é que não estão indo as sessões com ele? Tem água aí, Giovanni? Tem. Passa pra mim, por favor. Ai, obrigada. Gente, eu tenho que entender por que esse ser me causa tanto sono. Não consigo entender. Mudando de assunto, como foi a sessão com o... Como ele chama mesmo? Com o Franco. É, o Franco, como foi? Então, a última sessão dele foi meio confusa. Sabe aquele quadro que eu tava colocando no meu consultório hoje cedo? Sei. Então, o Franco começou a me contar a história do pintor do quadro. Tá, mas e daí? Então, é que tá. O pintor do quadro sou eu, Bárbara. Eu que pintei aquilo. Mas como assim? O que ele disse? Então, ele me contou uma história de um Adrian Santana, um pintor chileno, depressivo, misântropo, toda uma coisa. Nossa, que exótico, hein? Pois é. Não, você precisa ver. O Franco tem um jeito de criar umas narrativas muito ricas. Você precisa ver ele contando a história desse pintor, é incrível. Mas depois ele ainda encadeia uma coisa assim sobre como a escola naturalmente privilegia quem está encaixado na sociedade, sabe? Ah, ok, mas ele consegue fazer a relação das personagens com o que ele sente ou não? Olha, eu pontuo algumas coisas, mas eu tenho a impressão que ainda está muito cedo para ele fazer essa ligação. Tem só uma personagem que eu ainda não consegui entender como é que ela se liga com os sentimentos dele. Ele é um ponto fora da curva, né? Eu gosto. Mas que personagem é essa? Um dinossauro? Não. É mais simples do que isso. É uma tecelã. Poxa, uma tecelã. Pois é, né? Diferente. Ele fala que é essa velha estranha que aparentemente mora na frente da casa dele. Só que ele ainda precisa desenvolver mais. Ele fala que ele observa muito ela e desenha. Tá. Mas que ela tem uns poderes sobrenaturais, uma coisa assim, só que ele ainda precisa falar mais a respeito disso. Eu ainda não estou entendendo totalmente. É promissor, né? Sabe que o pior paciente é aquele que não fala nada. Verdade. Bom, o paciente está chegando, minha última sessão, ainda bem. E a transferência que eu quero fazer depois é só com a minha cama. Até mais. Até mais.
Oi? Tô atrapalhando? Não, entra. O que é esse que você tá lendo? É um livro que eu acabei de ganhar. É sobre contos de fadas. Ah, interessante. Legal. Você não tá em horário vago? Não tinha paciente agora? Tinha, mas meu paciente cancelou, então tô meio que sem fazer nada, na verdade. Não era horário do Franco? Ele não vem mais? Porque faz tempo que eu não vejo. Então, o Franco não aparece já faz algumas semanas. Tentei mandar mensagem pra ele, ligar pros pais. Até agora nada, então acho que agora basicamente é sentar e esperar. Tem que esperar. Bom, tô fazendo um cafezinho. Quer um pouco? Não, eu vou passar dessa vez. O Gabriel, ele tá chegando e eu quero terminar esse capítulo aqui que tá interessante. Então eu vou deixar você aí fazer isso. O Ed, antes que eu me esqueça, ó, deixar que a Helena me emprestou. Tá. Beleza. Agradeça lá por mim. Eu agradeço sim. Obrigada. Tchau, tchau. Alô? A gente precisa se ver. Franco? A gente precisa se ver, Edmundo. A gente precisa se falar. É a Tecelã, Edmundo. É ela. A gente precisa se falar. Franco, quer uma água? Ela. A tecelã? Ela tá com o tecido da minha blusa hoje, Edmundo. Me explica isso. Ela cortou o tecido da minha blusa. Aqui! Ela cortou aqui, Edmundo! Ela tentou me matar, os cortes são superficiais porque ela costurou de volta, mas ela tentou, Edmundo! Franco, por que você fez isso, cara? O que você disse? Não, eu tô tentando entender por que a tecelã faria isso com você. Tudo bem, Edmundo. Eu achava que você era diferente, eu achava. Mas ao que tudo indica, você é só mais um adulto. Eu achava que você ia acreditar em mim por, sei lá, ser a porra do meu analista! Eu acabo de sofrer um ataque, é isso que você me diz? Você acha que eu sou o quê? Um mentiroso? Você é mais um! Eu achei que ia ser diferente dessa vez, você ia acreditar em mim! Mas não! Você é só mais um incrédulo! Como analista, você é excelente ouvinte, Edmundo, mas é só isso que você sabe fazer! Ouvir, nunca falar nada, nunca dizer nada pra me ajudar, nunca concordar comigo! Franco, por que Não! Sem perguntas! Não por quê! Eu quero respostas, eu não quero perguntas, me falam o que eu tenho que fazer, Não. Que foi? Foi aquela echarpe. É chefe da minha esposa? Eu vi aquela echarpe. Eu vi aquela echarpe na mesa da tecelã. Ela travou na máquina. Toda vez que o tecido aparece nas mãos dela, algo de ruim acontece ao dono. É assim que ela funciona. Foi assim com o meu pulso, vai ser assim com você também. Eu sempre falei dela pra todo mundo, mas de novo eu tenho essa fama de mentiroso. É a velha história do menino e o lobo. Ele conta tantas vezes que viu a merda do lobo, que as pessoas desistem dele.
E aí quando o lobo realmente aparece, ninguém acredita no garoto. Não é algo que eu consiga controlar. Eu mesmo que pavimentei essa estrada e ainda assim eu continuo insistindo nela. Eu só queria ser alguém frente aos outros que pareciam ser tão melhores que eu me sentir completo. Eu finalmente já dei uma história atraente, a tecelã com poderes sobrenaturais, comando os acasos intrínsecos na linha tênue entre a vida e a morte, morando aqui, bem na frente da minha casa. Mas quem vai acreditar no mentiroso, não é mesmo? Sinto muito, Edmundo. Já contei várias mentiras na minha vida, mas essa não é vida. Alô? Edmundo Santana? Sim, é ele? Aqui do Hospital Santo Jasmin. Você é o marido da Helena Santana e pai da Lisa Santana? Sim, sou eu. Lamento dizer que elas sofreram um acidente de carro e estão internadas aqui no hospital. O senhor poderia vir para cá para falar com os médicos? Sim, eu posso falar com o médico? Senhor, o senhor deve estar comparecendo aqui no hospital para conversar com o médico. Os funcionários da recepção não possuem informações sobre as pacientes. Apenas o médico. Senhor? Senhor? Edmundo? Como que tá indo a recuperação da sua esposa? Então, tá indo melhor do que a gente esperava. Os médicos dizem que ela vai poder voltar para casa daqui a pouco já. Ela machucou a cervical, mas ainda bem que não lesionou a medula, então não teve danos mais sérios, assim. E a Lisa? A Lisa foi mais o susto, né, eu acho. Ela não se machucou com o acidente, mas ela ficou bem assustada. É só. Que bom. É. E as sessões com o Franco, como estão indo? Então, o Franco voltou. Ele... Aconteceu muita coisa essa semana, muita coisa mesmo. Ele, aliás, já deveria ter chegado. Eu vou ver se ele mandou alguma mensagem, alguma coisa assim. Mas depois eu te conto melhor, tá? Chega. A primeira paixão de um adolescente normalmente é uma pessoa, ou um livro que gosta muito, um filme, um jogo, que seja. Digo com muito pesar que a minha primeira paixão foi a mentira. Nunca fui uma pessoa de grandes aventuras nem grandes amizades, mas eu precisava me sentir inteiro. Precisava criar algo que fizesse as pessoas me amarem. Minha cabeça entrou a milhão. Eu comecei a criar histórias que nem mesmo eu sabia que podia criar. Eu finalmente fui amado. Finalmente contei as histórias que as pessoas queriam ouvir e eu queria contar. Muitos contam mentiras para prejudicar os outros, mas eu não percebi que estava prejudicando a mim mesmo. Não tardou até que todos aqueles meus amigos e os meus pais me pegassem na mentira.
Foi aí que eu explodi. Uma fúria surgiu dentro de mim como uma chama. Minhas notas começaram a cair, meus amigos começaram a se afastar. As pessoas começaram a desistir de mim. De enganado por mim, virei um enganador. Dizem que o pior tipo de mentiroso é aquele que não sabe que está mentindo. Mas eu sou um tipo muito pior. Eu sou daqueles que continuam fazendo. É claro que, por razões práticas, eu não posso mentir o tempo todo. Não é porque eu sou um mentiroso que tudo que eu falo é uma mentira. Ah, meu Deus. Thank you.